Então, agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o modelo, né? O conceito de box. Mas antes de entrar especificamente nas telas falando sobre o box, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha visão de box e o porquê que eu me interessei em trabalhar com box, porquê que eu achei bacana isso um ano atrás aproximadamente. O meu box eu montei em setembro do ano passado, então daqui poucos meses completa um ano que eu estou trabalhando com um box também. Também porque eu faço Herbalife, né? O meu trabalho é Herbalife. O box, para mim, nada mais é do que uma porta de entrada para eu captar pessoas para eu trabalhar com Herbalife. Qual que é o meu objetivo? É ganhar dinheiro com Herbalife e crescer com Herbalife. O box só é uma porta de entrada. Bom, por que eu me interessei? Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho do nosso negócio lá para trás. Eu entrei na Herbalife com o Paulo e com a Paty em 2004. Na época, a gente trabalhava com apresentação 1 a 1, apresentação individual, apresentação de pasta. E a gente, naquela época, tinha também um plano de trabalho que a gente chamava de plano total, que era com hidratações faciais, fazendo hidratação nas pessoas para usar isso como método de você chegar até o cliente. Rodrigo, quando você trabalhava com plano total, né? Quando em 2004, 2005, 2006, que a gente trabalhava muito forte com plano total, para que servia a hidratação facial? Servia para a gente chegar até a pessoa, para a gente vender shake, vender chá, vender tabletes. É para isso que servia. A gente usava a porta de entrada, fazer um presentear como uma hidratação facial, para a gente chegar até as pessoas. Por que eu estou falando dessa forma? Para vocês entenderem que o box, ele também é uma maneira da gente ter uma porta de entrada para ter contato com bastante gente e a gente poder fazer um trabalho muito forte de Herbalife. É claro que o box tem outros poréns, né? Cria comunidades, outras coisas muito bacanas, que é também o nosso objetivo, que eu vou falar isso para vocês já já. Depois, em 2006, a gente ouviu falar de um tal de Espaço Vida Saudável. Nessa ocasião, eu fui para Campo Grande, a Paty Fertonani, uma galera foi com a gente, o Doug foi, o Beto foi, o Paulo foi, o Luia Mafu foi, a Ju, todo mundo. Quem estava trabalhando na época, a gente foi aprender sobre o método de Espaço Vida Saudável. E o que aconteceu? A gente conheceu, achou muito bacana. Em maio de 2007, a gente inaugurou o primeiro Espaço Vida Saudável aqui de Presidente Prudente. Era um espaço que tinha 17 boxes trabalhando dentro de um único espaço. Quem aqui entrou na Herbalife nos últimos anos, vocês não imaginam o que é você trabalhar no EVS com 17 supervisores diferentes. É uma maravilha. Mas a gente adquiriu muita experiência, muita bagagem, muito know-how, e a gente evoluiu muito de lá para cá. A gente foi fazendo adaptações, foi fazendo ajustes, foi melhorando, foi desenvolvendo novas técnicas, até chegar num modelo muito profissional que hoje a gente trabalha de Espaço Vida Saudável, que a gente sabe que é sucesso total no Brasil. O que aconteceu? O espaço, pessoal, ele, na minha opinião, ele não apenas se tornou um método, uma ferramenta. O espaço, no meu ponto de vista, ele se tornou uma plataforma. E para mim, hoje, eu enxergo o Espaço Vida Saudável como a plataforma do negócio da Herbalife no Brasil. Então, se vocês me perguntarem, Rodrigo, por que você está falando de espaço? Hoje não é box? Sim, mas para mim o box é um espaço. Se vocês perguntarem para mim, Rodrigo, você hoje está animado para montar um monte de box? Sinceramente, o que eu quero é um monte de espaço, mas alguns dos espaços serão box. É isso que eu quero que vocês entendam. O box, para mim, é um EVS. É um EVS, e esse é o meu objetivo, é trabalhar com duplicação de EVS. Mas alguns dos EVS, ele vai ter uma outra fachada, que é um box. E isso também é uma maneira muito bacana de você trazer pessoas para dentro da Herbalife, tá? Só um detalhe, quero fazer uma ressalva aqui para vocês. Tudo que eu estou falando para vocês é o meu ponto de vista, é a maneira que o Rodrigo enxerga, não é a verdade absoluta. Talvez você tenha uma opinião diferente, talvez você converse com outras pessoas que também têm box que podem enxergar de uma outra forma, sem problema. Mas hoje o Zoom é com o Rodrigo e com o Paulo, né? Então estou dando para vocês o meu ponto de vista com relação ao trabalho do box, ok? E daí o que eu descobri? Em 2012, mais ou menos, eu lembro do Pedro Cardoso começar a falar muito de EVS. E eu lembro do Pedro falar assim pra gente num treinamento. Ele falar assim, você acha que teus parentes, teus avós, teus primos, teus tios vão comprar Herbalife de você? Não vai não. Sabe de quem que seus parentes vão comprar Herbalife? Do espaço mais perto dele. Quer ganhar dinheiro com Herbalife?
monte espaço. Quer ficar forte na Herbalife? Duplique espaço. E hoje eu falo para vocês que é exatamente isso que eu enxergo da Herbalife no Brasil. O nosso crescimento, ele vem, pelo menos eu acredito nisso, uma estrutura muito forte de negócio através da duplicação de espaço vida saudável. E não é à toa que os últimos milionários do nosso time se qualificaram com o crescimento de duplicação de espaço vida saudável, olhando bonitinho como estavam os números, quantos duplicaram, tudo mais. E eu vou falar exatamente sobre isso com vocês agora, durante a explicação de box. E por fim, Rodrigo, por que você acabou se interessando pelo box? Porque quando eu ouvi falar do box, me falaram assim de um tal de Daniel Ambil, que ele era de Indaiatuba, que ele tinha desenvolvido uma maneira super bacana de fazer o Fit Camp, porque, para quem não sabe, a gente desde 2013, a gente começou a fazer os Fit Camps. Fazia em parques, fazia de diversas maneiras a gente tentou, né? Coisas nos espaços de vida saudável, etc. e tal. Mas no final das contas, de 2013 até 2016, o Fit Camp, no meu ponto de vista, ele mais foi uma tentativa, né? Ou melhor, mais foi diversão do que negócio, né? Era aquela história. A gente, em 2013, 2014, falava assim, Fit Camp, não dá dinheiro, mas é diversão garantida. Então, era quase que o lema do que o meu próprio coach, o meu personal fala. Ele fala, com perdão da palavra, né? Não sei se alguém aqui é educador, mas o meu personal falava assim, educação física, não dá dinheiro, mas é diversão garantida. E eu vi o Fit Camp do mesmo jeito. Quem fazia fit, curtia, achava legal, mas a gente não via duplicação e não via resultado financeiro. A gente não estava conseguindo casar. Pegamos as ideias dos americanos, as ideias do pessoal que fez na Europa, mas no Brasil a gente não estava conseguindo chegar num desfecho. E daí eu ouvi falar desse tal de Daniel, resolvi ir lá para Indaiatuba. Fui lá para Indaiatuba exatamente um ano atrás, no meio do ano passado. E daí eu conheci o Dani, cara super 10, simpático, super proativo e super solícito, super aberto, né? Me falou tudo, me mostrou, explicou como é que era. Depois várias pessoas do nosso time foram lá, o Fernando foi, o Jim foi, o Doug foi, o Rafa Ricawa foi, o Bá foi, o Paulo foi, um monte de gente do nosso time foi. Sempre muito bem recebido e ele mostrou como que ele estava fazendo o trabalho de duplicação de box. Eu achei sensacional porque eu vi pessoas inaugurando box, né? Lá, eu fui em alguns box que o cara tinha inaugurado há tipo 40 dias, 50 dias, 2 meses, com 100, 120, 150 alunos. E não era um, eram todos. E a hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, isso é uma mina de dinheiro. A gente começou a fazer conta, quanto que era investimento, quanto que era o tempo médio de retorno do capital investido, o quanto tinha de ticket médio de faturamento mensal, e falamos, nossa, esse negócio é fantástico. Gente, igual o Espaço Vida Saudável em 2007, quando a gente monta, a gente tem um monte de, né, cria uma super expectativa, tem acaba criando uma expectativa do que vai acontecer e no caminho a gente vai aprendendo várias coisas. Do meio do ano passado para cá, eu já aprendi um monte de coisa, várias coisas que eu vi que eu achava que era de um jeito, hoje eu vejo que é de outra. Então, eu já vou direto para o assunto, mostrar para vocês agora um pouco sobre o modelo do box, como que hoje a gente enxerga, para depois abrir para o Daniel, que hoje está aqui nessa conferência conosco. Muito obrigado, Dani, para falar um pouquinho para todos nós. Também o André Faula, que é um membro da equipe de presidentes, meu patrocinador, cada um dá um pouquinho o seu depoimento sobre o box, tá? Então, eu vou aqui vou compartilhar com vocês a minha tela para explicar um pouquinho sobre o conceito do box. Vocês estão enxergando a tela do box? Está escrita a tela do box? Beleza. Primeira coisa, Rodrigo, e essa marca Box, MyBox, que está aí, né? A marca MyBox a gente não usa mais. Hoje, a marca é só Box. E detalhe, cada um coloca o seu próprio nome. Se você quiser usar essa logo escrito Box e no lugar aí desse Fitness Nutrition Mindset colocar o nome do seu bairro, da avenida de onde está montando, você pode fazer do jeito que você quiser. Então, por que isso, Rodrigo? Porque isso foi inclusive uma orientação da Herbalife. A Herbalife mandou para a gente algumas normas sobre box, vocês devem ter recebido também, mandou por e-mail, etc e tal. Que a gente não existe ligações entre nós como é que fala? Não existe franquia, nada disso. Cada um monta o seu e faz da maneira que você achar melhor. Obviamente, a gente monta grupos para a gente trabalhar todo mundo unido, falando a mesma língua e
por exemplo, para a gente não ficar um muito próximo do outro, então a gente estabelece uma regra de distância, que é ter pelo menos 1 quilômetro de distância de um box para o outro em cada cidade. Claro que isso é relativo, né? Sei lá, São Paulo capital, tem pessoas aqui de São Paulo. Se você for fazer na Paulista, por exemplo, 1 quilômetro você atravessou a Paulista inteira. Então, depende muito de cada região. Mas o normal para cidades, principalmente interior, é 1 quilômetro de distância entre boxes. Isso tudo, pessoal, é um código de honra entre nós. Para quê? Para que todo mundo possa crescer e todo mundo tenha mercado. Então, vamos entrar. Rodrigo, o que é o box? Né? O box ele é um ponto de encontro entre HIIT, né? Treinamento de intervalado de alta intensidade, nutrição de excelência e mindset positivo. É uma fábrica de resultados. Com um treino dinâmico e coletivo, em apenas 1 hora, o cliente tem tudo o que precisa para chegar na melhor forma. A gente trabalha, pessoal, os dois lados, né? Trabalha a nutrição e trabalha a atividade física. A gente sabe que quando a gente junta essas duas coisas, é poderosíssimo, né? Os resultados que a gente tem no box, pessoal, é espetacular. É muito legal ver como muda. Todo mundo aqui sabe que só o produto já é tudo, é maravilhoso. Mas quando se associa à atividade física, o resultado é ainda mais acentuado, é ainda melhor, tá? Bom, Rodrigo, para quem que é o box? Aqui a gente está falando do negócio, tá? Não do cliente, tá? Do investidor. É para qualquer pessoa que tem interesse em ter um negócio próprio. E daí já vai uma dica. Quando você tem um negócio próprio, todo bônus tem seu ônus, tá? Você vai ter um negócio tradicional, vai abrir CNPJ, vai ter funcionário, vai ter CLT, né? Funcionário que você vai ter que assinar carteira. Então, tem sim o ônus, né? É um negócio tradicional que você está montando no Brasil, que você vai seguir as regras, né? As leis brasileiras. Então, isso já tem que deixar claro para vocês. Qual que é uma das grandes vantagens que a gente vende na Herbalife, no nosso negócio? Cara, você não tem patrão, você não tem empregado, você não precisa, né, que a gente fala? No box já não tem isso, não. O box tem tudo. Você vai abrir CNPJ, vai ter empregado, vai ter tudo. Então, é o ônus de quem quer trabalhar com o box também. Tá? É uma excelente porta de entrada, mas que tem isso tudo. Com relação ao investimento, o investimento é irrisório se você for comparar com qualquer outro tipo de investimento nessa mesma área. Eu vou mostrar para vocês já alguns comparativos. Retorno rápido do capital investido, vou mostrar para vocês isso também. Alta lucratividade, muito bacana, a hora que você vê a lucratividade, o tempo médio de retorno e tudo mais. Ótimo posicionamento na mega tendência mundial do bem-estar, ok? O que mais? Vamos entender agora quem é o cliente do box. Rodrigo, quem que a gente, qual que é o nosso público-alvo? Qual que é o nosso foco? Gente, eu falo que é igual a Herbalife, né? É para todo mundo, mas tem que ver se a pessoa se encaixa, né? Bom, a gente tem modelos que todo mundo conhece, academias tradicionais, treinos ao ar livre, academias modernas e baratas, que é hoje, né, a que está mais na moda, que é a Smart Fit, e o CrossFit, que também hoje muita gente fala. Qual que é o nosso público? É essa intersecção das pessoas que buscam uma academia moderna e barata com o CrossFit. É aí que entra o box, é essa intersecção. O nosso público, ele quer economia, mas não aguenta mais o modelo tradicional. O nosso público, ele não é atleta, inclusive, ele tem receio de machucar-se, por exemplo, com CrossFit. Muita gente fala, nossa, eu até tenho curiosidade, mas tenho medo de lesionar, não sei o quê, não. Muita gente tem isso, né? E no nosso caso, a gente busca essas pessoas que não é atleta, tem receio muitas vezes de se lesionar, mas que é um estilo de vida ativo, saudável e um corpo bacana que eleve sua autoestima. Esse é o nosso público principal. Essas pessoas que buscam, né, um treino funcional e tudo mais, às vezes tem receio e quer uma coisa bacana, mas um pouco mais em conta. Rodrigo, vamos entender a diferença de box para investimentos, né, para os negócios tradicionais. Vamos entender. Academia convencional, ela é mais do mesmo, todo mundo conhece, né? E tem uma alta taxa de desistência. Quem de vocês aqui já foi na academia, pagou e não apareceu mais, né? Muita gente faz isso. Isso aí ele pagou para tirar o peso da consciência. Isso acontece bastante. Investimento médio de uma academia convencional. Hoje, aproximadamente, segundo o Sebrae 2017, 165 mil para você montar uma academia normal, tradicionalzinha, tá? Isso, para mim, é interior, né? Capital, não tem nem o que falar.
Tempo médio de retorno do capital investido, acima de 3 anos, acima de 36 meses. E treinos ao ar livre, não tem estrutura, investimento é imensurável e retorno também imensurável, já que não tem investimento. E franquias modernas e baratas, no caso Smart Fit, mais precisamente. Não tem muito acompanhamento, você tem que pagar royalties, existe taxa de franquia, investimento médio praticamente R$1 milhão, isso segundo o Guia de Franquias 2017, e o tempo médio de retorno do capital investido, 5 anos. E no caso do CrossFit, a principal desvantagem é alto risco de lesão, paga royalties e tem taxa de franquia. Quanto que investe? No mínimo, 150 mil. Por que no mínimo? Porque a gente sabe de CrossFit que meio milhão, 1 milhão e daí para cima. Mas pelo menos 150 mil. E o tempo médio de retorno do capital? Pelo menos 2 anos. Tá? Isso é o tradicional. E o box, Rodrigo? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia. Aqui algumas imagens, né, do layout que normalmente a gente coloca nos nossos boxes. Isso fica a critério de cada um, você monta o seu como você quiser, mas claro que a gente vai dar para vocês várias dicas. A gente tem um guia visual que é legal você seguir. Fica bonito, fica bacana, você não precisa ficar pensando que cor que eu pinto, como que eu faço fora, como que eu faço dentro, tudo mais. A gente tem um guia que você só seguir o guia fica facinho, fica bem prático de acertar de cara, tá? Aqui alguns exemplos de alguns boxes que hoje funcionam, alguns boxes do time, alguns boxes do Daniel, alguns boxes do André, que estão aqui nas fotos. Então, qual que é uma das sacadas que o Daniel teve? O CrossFit, muita gente acha legal, acha bacana, mas no caso, o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, é o que tem a maior índice de lesão, número 1, né? É o que normalmente assusta as pessoas que não são tão ativas, número 2. E número 3, é o que faz o box ficar caro. Por quê? Porque só um kitzinho de anilha e de barra, já passa de 5 mil, até mais, chega a 10 mil reais um kitzinho. Para você montar um box, você precisa de 10 kits, 12 kits, 15 kits, já passa de 100 mil só o LPO. No box, a gente monta um box completinho com tudo que eu vou mostrar para vocês, com 35 a 40 mil reais. Ou seja, fica muito mais viável e a gente consegue duplicar. Então aqui, ó, um dos exemplos de um box, por exemplo, ó, fica uma coisa clean, não é com muito equipamento, boa parte do treino é com peso corporal, né, a gente usa, ou com sandbags, wall balls, kettlebells, etc e tal. E tomando os produtos Herbalife, a pessoa consegue ter um resultado muito, muito bacana. Aqui estão algumas fotos de resultados do pessoal que faz box e toma Herbalife. Claro que tem um monte, né? Aqui tem só alguns. E espaço, Rodrigo. Aqui está no ponto que eu queria falar com vocês. Lembra que eu comentei aqui para vocês que o meu foco é duplicar espaço? Hoje, para quem não sabe, eu vou contar aqui para vocês. Eu tenho na equipe mais de 200 espaços. Hoje está na casa dos 250. Para mim, eu enxergo cada box como um espaço. O que eu quero? Duplicar mais espaços, seja box ou não. Por quê? Porque a gente sabe que Espaço Vida Saudável é uma plataforma de negócio Herbalife no Brasil de sucesso e que vai fazer o nosso negócio ficar estabilizado, estruturado e crescente. Tá? Então, todo box tem dentro dele um espaço. Então, aqui alguns exemplos. Ó. Esse aqui é o Espaço Vida Saudável do Daniel, no box dele, bem bacana. Tem aqui vários exemplos. Aqui um outro espaço dentro de um box. Esse aqui é um outro espaçozinho. Normalmente, muitos boxes colocam o espaço no mezanino, que é muito comum você encontrar barracões, que no fundo tem um mezanino e a parte superior dá para você montar um box, um EVS, dessa forma. É muito comum você encontrar boxes hoje operando com o espaço no mezanino. Tá? Então, aqui, alguns exemplos de espaço vida saudável dentro do box. Então, a pessoa pode treinar e pode também fazer o acesso. Esse aqui é o do André Faula, que provavelmente também vai brilhantar hoje o nosso Zoom, dando depoimento dele. Bem legal. Vários espaços de vida saudável dentro de box. Bom, Rodrigo, vamos lá. Vamos falar sobre o core business do box. Rodrigo, o que é esse tal? O que é core business? Core business é a parte central de um negócio, definido em função da estratégia da empresa para o mercado. Não é o ramo de negócios que atua. Empresas do mesmo segmento, por exemplo, pode ter core business diferentes.
Então, dados objetivos da economia da empresa, comparação entre rentabilidade dos concorrentes, grau de lealdade dos clientes, equilíbrio entre amplitude e foco. Então, as melhores estratégias são as que se baseiam num core business que contém um componente de repetição, que possibilite constantemente formas de crescimento. Então, vamos falar do core business do Box, né? Olha só, uma das coisas que faz o Box ser um sucesso. A gente tem, todo mundo sabe que o produto funciona. E tanto é que aqui no nosso lema, né, na nossa filosofia, a gente fala que 80% do nosso resultado depende da nutrição. E, né, que a gente coloca o EVS como o método que a gente vai chegar até o cliente com a nutrição ou a venda fechada. E 20% atividade física. Mas claro que existe o bônus, né, que é o coach, que somos nós, que é o nosso trabalho para a pessoa ter resultado. Olha só que legal o que uma presidente da Herbalife fala, a doutora Fabiana Martinelli. Ela fala o seguinte, olha só que bacana. Por que um EVS dentro de um box? Vou dar para vocês 2 motivos. Primeiro motivo, uma mulher de 70 quilos fazendo 150 minutos por semana de atividade física moderada aumenta o consumo calórico em 290 calorias. Agora, olha só que legal. Essa mesma mulher fazendo uso dos suplementos Premium Herbalife reduz drasticamente seu consumo calórico, que passa a ser 200 calorias por refeição substituída. Ou seja, cada refeição substituída, você praticamente, né, 2 refeições substituídas, você praticamente teve a mesma redução calórica de uma semana de treino. Óbvio, né? O importante do treino não está apenas na queima calórica, né? Tem construção de massa magra, fazer atividade física é muito importante. Mas isso é para vocês entenderem o porquê que o espaço dentro do box potencializa muito o resultado do cliente. O cliente que treina no box, ele tem um resultado X. Se ele, além de treinar no box, usar o produto no espaço ou em casa, o resultado dele vai ser muito, muito melhor. Lógico, aqui eu estou falando, né, para quem já conhece e sabe do que eu estou dizendo. Realmente, com os nossos produtos, a diferença de resultado é incrível. Os produtos são top, né? Todo mundo conhece nossa empresa, sabe dos médicos, cientistas, etc. e tal. Tem médicos no Brasil, nutricionistas, etc. e tal. E é aqui que está a base do nosso produto. Rodrigo, e por que montar espaço Vida Saudável lá dentro? Para melhorar o resultado do cliente, número 1. Mas número 2, porque é isso que vai possibilitar a duplicação e um crescimento exponencial. Quanto que a gente ganha num box, se eu montar um box? O normal, 5, 10, 15 mil reais é um ganho que você pode ter com box. É legal? Com certeza absoluta. Ganhar 10 mil reais a mais é muito bacana. Só que ela é limitada. Ninguém vai ganhar 50 mil reais com box. Não dá. Por quê? Porque tem um limite físico, né? A gente não consegue passar muito disso. Agora, com 5 boxes operando na sua organização, é muito provável que você já tenha um ganho da Herbalife, que é a renda passiva, que a gente chama de royalties, que todo mundo aqui conhece, de 2 mil reais. Com 8 boxes, provavelmente você já entra as bonificações, já sobe para 5 mil. Com 32 boxes, 25, e com 80, mais de 70 mil reais. Tudo que vocês estão vendo aí, 5 boxes, 8 boxes, 32 boxes e 80 boxes, como aqui todo mundo é supervisor, então eu vou falar para vocês, você pode transformar esta palavra em EVS. Vocês concordam que com 5 EVS na equipe você vai ter pelo menos uns 2 mil de renda extra? Com 8, uns 5, com 32 EVS, 25, e com 80, mais de 70 mil? É a mesma coisa. Por isso que eu falo para vocês, para mim o box é um EVS, mas é um EVS que tem uma outra porta de entrada, que é a atividade física. Ou seja, o seu box pode te dar, através das mensalidades dos alunos, um ganho de 10 a 15 mil. Mas o que realmente vai construir carreira e te dar uma renda passiva, vitalícia e hereditária, está na duplicação, ok? Então, algumas vantagens de ter um box. Primeiro, não tem taxa de franquia, não tem pagamento de royalties. A gente produz royalties com os produtos, tá? Mas isso não tem nada a ver com o box. O box é uma coisa, espaço e Herbalife é outra coisa. A gente não cobra cota mensal, o ponto de equilíbrio é baixo. Com 60 a 100 alunos, depende de cada um, você já ultrapassa o ponto de equilíbrio do box. Possibilidade de investimento parcelado. Hoje existe, Rodrigo, eu quero montar um box. Você pode comprar os equipamentos parcelados, várias coisas você pode parcelar, o que te dá um fôlegozinho para você já começar a trabalhar, começar a ter receita para ajudar a pagar esse investimento inicial. Possibilidade de investimento parcelado, retorno em curto prazo e 5 possibilidades de rendimento em um único negócio.
Outras vantagens, treinamento contínuo, capacitação profissional, a gente tem treinamento online e presenciais. Esse final de semana, por exemplo, agora, 4 dias atrás, no sábado, a gente teve um treinamento em Marília, com o Daniel, com a Gabi Barreto, só sobre boxe. Fomos lá para Marília, tivemos um dia inteiro de treinamento para aprender a operar boxe e tudo mais. Dicas para o profissional, para o educador físico, dicas para o proprietário, para o investidor, bem legal. A gente tem grupo ativo no WhatsApp com informações atualizadas de resultados de outros boxes. Então, se você monta você vai entrar num grupo que a gente tem no Telegram, no caso, né? Agora o grupo está no Telegram, que cresceu bastante. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem no Brasil 256, se eu não me engano. Sei que já passou de 250 unidades de boxe operando no Brasil, tá joia? Daí você vai entrar nesse grupo do Telegram, que todo dia tem um monte de informação, tá? Então é uma troca de experiência muito bacana. Com relação ao seu boxe, a gente consegue formar uma comunidade muito forte. Realmente, a retenção dos alunos é grande. Por quê? Porque eles treinam juntos, eles ficam juntos todo dia, começa a formar amizades, isso é muito forte. Quem aqui treina, mesmo numa academia ou num crossfit, por exemplo, fora, né? Você deve entender o que eu estou falando. Realmente forma uma comunidade muito forte. Mensalidades com valores altamente competitivos no mercado. O valor que a gente pratica ele é baixinho se você for comparar com o tradicional, mas é muito atrativo para nós como negócio e para o cliente como uma oportunidade para ele treinar por um valor competitivo. Uma combinação de atividade física e nutrição totalmente inserido na mega tendência do bem-estar. E é uma ótima oportunidade também para jovens empreendedores. Aqui está o nosso plano que a gente indica, mas que também depende de cada região. Ah, Rodrigo, vou montar em São Paulo, no Jardins. Com certeza você vai cobrar do dobro para mais do que está nessa tabela. Por quê? Porque o seu aluguel você vai pagar pelo menos o dobro ou mais. Com certeza mais. Então, claro, depende muito de cada região, mas esse é o normal que a gente hoje trabalha. Plano mensal, trimestral e semestral, 2, 3 e 5 vezes por semana. Aqui, horários normais que a gente trabalha, mas isso tudo depende de cada unidade. Tá? É igual a EVS. Que horário que você abre? Almoço, janta, café? E cada um opera de acordo com a sua necessidade e a sua região. Tá? O que é o drop-in? É aquele cara que quer fazer um treino só, ele paga R$25 para treinar um dia só. E como cortesia, ele pode fazer um acesso. Então, ele ganha um acesso de cortesia se ele quiser ir lá no box. Ah, Rodrigo, vou para Prudente. Chega aqui em Prudente, eu quero treinar. Vai lá no box. R$25 você treina com a gente e toma um acesso por 25, entendeu? Então, são coisas separadas. Rodrigo, eu posso fazer um plano da academia com produto ou com nutrição no espaço? Não. Por quê? Porque a Herbalife não autoriza. A gente não mistura nutrição, Herbalife, espaço com treino. Não existe relação. Ah, Rodrigo, um cara que compra produto pode ter desconto? Não. No treino? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apenas no caso do drop-in, se o cara paga para treinar um dia, ele, como cortesia, toma uma nutrição, tá? Então, é a única cortesia do box se a pessoa faz um treino avulso. Se ele quer fechar planos semestrais, trimestrais ou mensais, aí são coisas separadas, são coisas distintas, ok? Então, olha lá, isso aqui é o que muita gente pergunta, né? Então, aqui vamos entrar na parte prática que muita gente tem curiosidade. Rodrigo, como que funciona o lugar que eu vou montar? Qual que é a média de investimento? Tudo mais. Então, a área ideal para a gente fazer um box é 200 a 300 metros quadrados. Claro, depende. Tem lugar que você não vai conseguir, mas esse é o ideal, tá? Isso para você atender de 200 a 300 alunos. É importante que tenha 20 a 40 metros quadrados, pelo menos, em uma sala ou um mezanino, para implementação do espaço Vida Saudável. Quanto que eu vou investir para montar o meu box? O normal, isso aqui é o normal. Existem boxes que você investe 2 vezes se você quiser, mas o normal. Equipamentos para treino, para o box, e para você implementar um EVS dentro do box, vamos supor que você não tenha nada. Você vai gastar aproximadamente R$20 mil. Produtos Herbalife, a gente indica a pessoa investir pelo menos 2.500 pontos para começar. É um PQ. Isso daí, a 42% hoje, R$9.700 aproximadamente. Com estrutura predial, EVS, reforma, pintura, layout, fachada, etc. e tal, aproximadamente R$10 mil.
é muito relativo de um para o outro, tá? Às vezes um lá você vai ter que mexer no banheiro, o outro você vai ter que fazer uma adaptação por causa de uma lei municipal. Então, é muito... cada um tem suas particularidades. Mas o investimento médio, R$ 40.000 para você montar um box. Qual é o lucro, Rodrigo? Aproximadamente, com 200 alunos, R$ 15.000. O que significa? Se você tiver um lucro de R$ 15.000 com 200 alunos, se você fazendo um trabalho legal, normalmente você consegue de 4 a 6 meses ter o retorno do capital investido. Como? Vou mostrar para vocês aqui nas próximas telas. Olha só que interessante. Retorno sobre investimento. Se você tem 100 alunos, após recuperar o seu capital investido, que leva de 4 a 6 meses, com 100 alunos você tem 5.000 de lucro. Com 200, vai para 15. Por quê, Rodrigo? Que você dobra alunos e triplica o lucro. Porque você já cobriu o custo fixo. Você já pagou os principais custos, que é professor, aluguel de barracão, etc. e tal. Isso já, a maior parte já está paga. Então, você acaba tendo um lucro maior. E 300 alunos, aproximadamente 25.000. Olha só que legal, o retorno sobre o investimento. Se você tem 100 alunos, né, depois de 6 meses, você tem 12,5% ao mês de rentabilidade em cima do investimento que você fez. Se você tem 200, 37,5%. Você tem 300, mais de 60%. Claro, como negócio é sensacional, mas óbvio, isso aqui requer trabalho, né? Tem que pôr a mão na massa. Então, olha só, eu vou detalhar essas projeções para vocês entenderem de onde que vieram esses números. Então, olha só essa tabela aqui, que interessante. Imagina que você tenha 100 alunos. Desses 100 alunos, normalmente, uns 70% fica na faixa de R$ 100 a mensalidade. A gente tem vários tipos de mensalidade. Com 100 alunos, é provável que você tenha um faturamento do box em R$ 7.000. Faturamento do box. Clientes nutrition, ou seja, clientes que vão consumir produtos, normalmente a gente tem um lucro médio de 150. Vocês concordam? Um cliente pelo outro. Um lucro médio que a gente tem, R$ 150. De 100 alunos, quantos que normalmente se tornam clientes? No início, você vai ter nessa faixa aqui, 30%. Ou seja, 30 clientes. Você não vai ter 100 alunos e os 100 são clientes Herbalife. A tendência é que, com o tempo, você vai aumentando, né? Por quê? Porque um cliente vai inspirando o outro. Mas até hoje eu tenho 10 meses de experiência com box. E o que eu falo para vocês é que a tendência é ir aumentando a porcentagem de alunos que usam os produtos. Mas olha aqui nessa projeção. Com 30% dos alunos usando o produto, você tem 4.500 de lucro. O que significa? Você fatura 11.500, tem um custo médio do box, né, de aluguel, educador físico e custos operacionais de 6.500, ou seja, com 100 alunos, você tem um lucro líquido, descontando impostos, etc. e tal, de aproximadamente R$ 5.000. Com 150 alunos, olha o que acontece. Faturamento 17,5, o custo de aluguel, educador físico e operacional permanece o mesmo, 6,5, ou seja, vai para 10.000 o teu lucro líquido. Com 200 alunos, vai para 15.000. Com 300, você já precisa de mais professores, aí sobe um pouquinho o custo fixo, aí você já tem um lucro de 25.000. Tá joia? Isso aqui falando para vocês de mensalidades e clientes nutrition. Olha só com relação ao EVS. Essa tabelinha aqui não preciso nem explicar para vocês. Todo mundo sabe. A gente tem aqui, considerando R$15 ticket médio, né? Receita por dia com 25 acessos, tem R$375, lucro por dia 187,5, isso colocando R$15 o acesso, mas a gente sabe que é mais, capital é mais. Então, lucro com 25 acessos dia, com 22 dias no mês, mais de 4.000 com 25 pessoas, mais de 8 com 50, mais de 12 com 75, mais de 16 com 100. Isso falando do EVS. Sabe um ponto muito legal que eu queria que vocês enxergassem agora? Que uma coisa muito bacana do box é que, entre aspas, a gente tem um EVS a custo zero. Por que, Rodrigo, um EVS a custo zero? Porque o box paga o custo do EVS. O EVS, você não paga o aluguel dele, quem paga é o aluno. Olha só que interessante, quem paga o aluguel do meu EVS é o aluno do meu box. Então, isso é uma coisa muito legal do box, que a gente tem um espaço a custo zero. E lá você vai trabalhar, isso aqui é lucro. Você não precisa pagar ainda aluguel, nem nada. Rodrigo, gostei disso daí. Quero montar. Estou pensando em fazer. O que eu faço? Primeira coisa, primeira de todas, conversa com o seu tabulador. Primeira coisa, fala com o seu tabulador.
Segunda coisa, se você quiser, a gente tem um termo para aprovação. Por quê? Porque você vai precisar saber o ponto que você vai montar, ver se o lugar que você vai montar tá tudo bem, se não está do lado de outro box, porque o objetivo é a gente também se respeitar para ter espaço para todo mundo. Rodrigo, gostei, e aprovou. Você vai ter que pegar os produtos, mas a minha dica para vocês, antes de qualquer um do segundo passo para baixo, vá conhecer outros boxes. Vá conhecer outros boxes que estão operando. Vai para Marília, vai para Araçatuba, vai para Indaiatuba, vem para Prudente, vai para Campinas, vai para Sorocaba, vai para Piracicaba, vá em algumas cidades que tem box e conheça pelo menos uns 10 boxes diferentes. Por quê, Rodrigo? Porque você vai descobrir que cada um tem uma visão diferente e você precisa formar a sua. Provavelmente eles vão falar um monte de coisas que eu não falei aqui agora e talvez falem até algumas coisas diferentes. Não tem problema. Você precisa entender um pouquinho pela ótica de todos para você ver se encaixa com você, com o seu perfil. Porque nesse caso do box, é um investimento de pelo menos R$40 mil e é um negócio tradicional. Então, obviamente, minha sugestão para vocês é: gostou? Busque mais informação, vá conhecer outros boxes que estão operando, que tem vários que estão indo muito bem e que pode te ajudar a tomar uma decisão mais sensata. E segunda dica, se você vai montar ou não, independente disso, tenha box na tua organização. Não é porque você não montou um que você não pode ter 50 operando no teu time. Você vai achar ruim? Se você tiver um monte de box operando, um em Campinas, daqui a pouco você monta um em Curitiba, um em Londrina, um em Maringá, um em Porto Alegre, por que não? Isso aqui, pessoal, para duplicação é muito, muito, muito legal. E para investidor, se você pega, não investidor, porque o que a gente busca não é investidor, são pessoas que querem trabalhar lá, tá? Não adianta o cara colocar dinheiro e achar que vai dar dinheiro sozinho. O cara tem que estar lá, colocando a mão na massa, trabalhando. Daniel Ambil, André Fowler já vão falar, Gabi Barreto, por favor, dê também a opinião de vocês, a experiência de vocês. Para mim, o importante é o cara primeiro ser Herbalife. Primeiro o cara tem que ser Herbalife, aí o box vai para frente. Se o cara entra só com o objetivo de negócio e só querer investir para depois ver retorno do dinheiro, esquece. Isso daí não vai para frente, não. A gente precisa de pessoas da Herbalife montando box, aí realmente o negócio bomba. Beleza? E é isso aí. Isso aqui é um pouquinho da ideia do conceito do box. Agora eu vou abrir aqui para os meus amigos para abrilhantarem o nosso Zoom, dando um pouquinho de depoimento deles. Eu vi que o Dani e a Gabi já estão aqui. Vou abrir o áudio de vocês. Dani, Gabi, primeiramente, muito, muito obrigado por entrarem no Zoom conosco. O áudio de vocês já está aberto. Queria que vocês passassem para a gente um pouquinho a visão de vocês. Vocês que começaram isso tudo, né? Dani, 2 anos atrás, criou. Quiser contar um pouquinho a história e falar um pouquinho, por favor, a palavra é de vocês. Tudo bom? Tudo bem, galera? Boa tarde a todos. Obrigado, Rô, pelo convite. É um prazer imenso sempre poder participar de tudo que vocês convidam, bicho. Eu tenho um orgulho demais de poder fazer parte desse time, né? Que cada dia cresce mais. Esse final de semana foi incrível em Limeira. Em Marília. Mas tem negócio em Limeira também. E, Bia, vamos lá. Contar um pouquinho da história do box, né? Ele começou como o Rodriguinho falou, ele começou há 2 anos atrás, mais ou menos. 1 ano e 10 meses, para ser mais preciso, em Indaiatuba. Mas ele começou da seguinte forma: em 2015 eu estava extremamente... Tudo tem um começo, né? Em 2015 eu estava extremamente gordo na área de engenharia, estava atuando há 9 anos como engenheiro de produção em várias construtoras. E daí um cara vem e fala assim: Daniel, você tá gordo, né? Você tá bem acima do peso e tal. Eu falei: você descobriu a lua, né? E ele falou assim: por que você não toma Herbalife? E aí foi minha primeira reação negativa, mas que desencadeou um grande processo, né? Eu falei: não, esse negócio não funciona. Expliquei para ele e tal. Ele falou assim: mas você já tomou? Eu falei: não, mas é o que eu ouvi falar. Eu falei assim: então, tamanha ignorância da sua parte, você é uma pessoa estudada, tudo mais, tem mais de uma formação e está falando mal de uma coisa que você nem conhece. E, pois bem, acabei tomando, aceitando o desafio. Em 45 dias, eliminei 30 quilos. E aí eu comecei a acreditar com toda certeza nos produtos, né? Durante muito tempo, um grande amigo meu, Luiz Fernando, aqui de Indaiatuba, sempre falava: Daniel, você precisa conhecer o CrossFit. Daniel, você precisa conhecer o CrossFit.
E na época gorda minha, eu falava, não, isso aí machuca, isso aí faz mal, isso aí é uma porcaria, mas eu entendia que, além de alguns fatores, eu tinha vergonha de frequentar um CrossFit, porque eu estava gordo, estava acima do peso, não ia me encontrar ali, né? Mas aí, em 2015, quando perdi peso e tudo mais, janeiro de 2016, fui conhecer uma unidade de CrossFit. O que aconteceu? Me apaixonei pelo formato de atividade e tomei a decisão do quê? De montar um CrossFit em Indaiatuba. Abandonar toda a carreira como engenheiro, que eu não estava feliz, eu só ganhava dinheiro, mas não tinha felicidade nisso. E voltar para Indaiatuba. Quando eu fui para montar um CrossFit, foi o que o Rodriguinho falou. Ele foi bem humilde em falar 150 mil reais. Hoje, 150 mil reais, você não compra nem as barras, né? Dependendo do tamanho do seu box. E quando eu fui me estruturar, eu vi que saía mais de 400 mil reais. E eu não tinha esse dinheiro. Foi aí que entrou a engenharia no negócio. A gente fez 2 estudos na época, né? O primeiro estudo era de mercado, entender quem que ia ser os usuários desse segmento, entender o que eu estava procurando como público-alvo e também entender sobre estrutura física e ver o que eu conseguia reduzir de custo para chegar no número que eu tinha no bolso para poder montar a primeira unidade. Obviamente, lá atrás, em 2016, eu não pensava no poder da duplicação que teve, uma porque eu não conhecia tanto de Herbalife, assim, para entender da duplicação. Enfim, 18 de outubro de 2016, inauguramos a primeira unidade da Indaiatuba. Já no primeiro mês bateu 142 ou 147 alunos, eu não me recordo agora. Era uma estrutura muito pequena, mas muito pequena, porque era o que meu bolso permitia na época. E de lá para cá, mas aí teve o ponto mais importante de todo esse processo foi em maio de 2017. Na verdade, fevereiro, abril de 2017, onde eu comecei a ter contato hoje com minha esposa, né? Dona Gabriela Barreto, que na época ela veio conhecer o projeto e a gente começou a se conhecer. conhecer, identificar, ela começou a me apresentar de fato o que era Herbalife, de fato mesmo, a essência, a missão, o propósito, tudo. Em maio a gente se casa e em maio acho que acontece o melhor casamento para todas as partes, né? Para o box, para nós, que aí a máquina começou a rodar do jeito que tem que ser. De que forma? Temos matéria-prima. Como que a gente vai trabalhar essa matéria-prima? Como que a gente vai fazer com que essas pessoas se interessem pelo nosso negócio principal, que, como o Rodriguinho falou, é Herbalife. Como que se dava isso? E aí eu quero que a Gabi fale um pouquinho do decorrer do projeto, né? Boa tarde, galera, tudo bem? Gabi, né? Sou Gabi Barreto. Como o Rodrigo me apresentou aí, né? Eu sou membro da equipe de milionários, tenho 11 anos de Herbalife. Na verdade, no final desse ano eu completo 11 anos. Tenho 1 ano e meio com o Daniel. E foi muito legal, realmente, quando eu consegui compreender o potencial do projeto, né? Porque, como o Rô falou, né? Eu sou da Herbalife super raiz, né? Então, eu conheci o Herbalife Use e Vestifale mesmo, o Plano Total. Eu entrei na Herbalife muito nova, aos 21 anos, e construí a nossa base, né, o nosso PIN de milionário, com o espaço Vida Saudável. Então, para mim, quando eu conheci o projeto do Box, eu custei um pouquinho para compreender como que ele funcionava, como que ele seria encaixado dentro disso, né? E aí, a partir do momento que eu fui me abrindo para compreender o potencial desse projeto, tudo mais, as coisas realmente começaram a fluir para nós. E a gente está num momento de bastante ascensão desde que a gente se uniu, porque a gente conseguiu alinhar realmente os 3 pilares que, na minha opinião, são os 3 principais pilares de um negócio de sucesso, né? Que a gente tem a atividade física, né? No mesmo lugar, a nutrição premium Herbalife, né? E o trabalho do mindset, porque é que a gente convive basicamente diariamente com os nossos clientes, com os nossos alunos, o que nos dá a possibilidade de auxiliá-los, né? Com muito mais qualidade, né? Então, é um ambiente bastante descolado, a gente consegue
conectar rapidamente, consegue desenvolver rapidamente um relacionamento e que também é um ponto-chave do sucesso de um box, né? E de um espaço de vida saudável de sucesso também. E o ponto que eu acho que é mais importante aqui, na minha opinião, Rô, até quero saber a sua opinião em relação a isso, é que, assim, hoje eu e o Daniel, a gente tem muitos espaços de vida saudáveis no nosso grupo, que não tem box, né? E a gente duplica espaços de vida saudáveis, independente de box. Essa semana passada nós inauguramos mais uma unidade de EBF, né? E assim, o que a gente trabalha muito no nosso grupo é que as pessoas que não têm os seus próprios box utilizem do box da sua linha ascendente ou dos seus próprios colegas de trabalho como plataforma também, né? Porque a gente já sabe que para um resultado corporal bacana, rápido, com estrutura, com saúde, é fundamental a prática de atividade física. E por que não num ambiente onde tem uma atmosfera que estimula o consumo dos produtos, né? Que estimula o contato diário com a própria Herbalife, né? Porque mesmo que a pessoa no início ela ainda não tenha o consumo diário, ela ainda não tenha produtos em casa, o fato dela conviver nessa atmosfera, o fato dela conviver com pessoas que estão progredindo e estão com resultado, né, utilizando o produto, utilizando a metodologia do box, ela acaba sendo inserida ali, né, e mais cedo ou mais tarde ela também vai fazer parte deste mundo, né? Então, acho que é isso, Rô. A gente está aberto para perguntas. Se vocês querem perguntar alguma coisa, enfim, a gente está à disposição. Ô, Dani e Gabi, conta pra gente os números de vocês. O que mudou desde que você, Gabi, como que estava o seu trabalho de Herbalife antes de box e agora com box? Fala dos números de vocês, pontos, ganhos, para o pessoal ter uma ideia. Tá. Ó, uma coisa que é importante falar, Rô, antes de tudo, é que nós decidimos fazer Herbalife profissionalmente. Então, a gente vem criando uma autoridade, uma referência de transformação corporal. Então, eu acho que o que mudou bastante foi o profissionalismo com relação a como a gente atua hoje. Hoje a gente não brinca, nem faz parcial, nem muito longe disso. É extremamente profissional. As pessoas que vêm procurar produto conosco hoje, elas vêm procurar. A gente não procura pessoas, a gente procura pessoas para o box, pessoas focadas em resultado. Isso e aí porque começa a primeiro criar uma a gente criou autoridade. o nosso resultado, né? Eu acho que a primeira coisa que mudou foi a nossa disposição em construir o nosso resultado. E naturalmente a gente foi ficando atrativo, né? Porque eu achava que eu já estava bem, mas conforme a gente vai fazendo pequenos ajustes na nossa rotina, a gente vai ficando ainda melhor e isso chama a atenção das pessoas, né? E eu estava num negócio bem confortável, vamos dizer assim, né? Eu já estava no fim de milionário há algum tempo e a gente sabe que tem uns ganhos confortáveis aí, né? Eu morava sozinha no meu apartamento, no meu carro, minha vida, tinha meu espaço de vida saudável, eu trabalhava 3, 4 horas por dia, tava bom, mas tava limitado, vamos dizer assim, né? Tava bom, só que não. Hoje eu sei que só que não, né? Porque quando a gente começa a degustar aí de um nível melhor, a gente sabe que não estava nada bom. Mas enfim, daí quando a gente começou a fazer esse trabalho, não só o nosso ponto de volume foi crescendo, né? Porque eu fazia uma média de 2.500 pontos. Hoje a nossa média está de 7.500 pontos por mês, né? De volume pessoal. Consequentemente, os nossos ganhos também aumentaram muito. E uma das coisas que fazia muito tempo que não aumentava no meu negócio eram as nossas primeiras linhas, né? Então, a gente foi top recrutamento alguns meses já esse ano, top volume também algumas vezes já esse ano. Né? Todos os anos aí a gente agrega no mínimo novos 10 cadastros de primeira linha. Meses, sim, eu falei. Meses. Não, mesmo. Não é ruim. Aí, desde que a gente alinhou mesmo, estruturou o projeto, que eu considero que foi de janeiro para cá, de janeiro para cá nós já temos novos 5 supervisores de primeira linha, né? Estamos trabalhando na manutenção e na construção do ativo deles. Já temos 2 desses 5 que estão ficando ativos, já estão no segundo mês, esse é o terceiro mês, né, de ativo. Esses 2 têm box ou ainda não? Um tem box, o outro tem EVS. É o EVS que inaugurou semana passada, que eu falei. Legal. E o outro é um box. E nós já estamos 100% qualificados para o Iberostar, para o casal, né? Então a gente conseguiu a qualificação total, aí o máximo que tinha. Nós já estamos com as nossas 3 primeiras linhas para estar com a realeza na extravaganza, na festa de gala.
E a gente está muito animado, Rô. Eu acho que eu confesso para você e para todos que estão aqui nos ouvindo que com toda certeza absoluta, eu falo pelos meus quase 11 anos de Herbalife, certamente nós estamos no nosso melhor momento, sem sombra de dúvidas. Muito bom. Vou fazer uma pergunta, vocês estão tendo aula agora aí no Sim, box? Tá sim. uma música animada no fundo, o pessoal dando aula, os professores, eles aqui falando com a gente. Exatamente. Show, show de bola. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Dani e para a Gabi, escreve no bate-papo que a gente passa aqui para eles. Eu vou abrir o áudio do Doug e da Carol. Por favor, Gabi e Dani, continue. Já talvez o pessoal faça algumas perguntas. Doug, estou abrindo o seu áudio, já está aberto, por sinal. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho com boxe. Você está por aí? Pode falar com a gente, Doug? Ô, Doug, eu já tirei. Deixa eu... Ó, pode falar, Doug. Fala, Rô, tô aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, beleza? Beleza. Então, a gente tá há 9 meses também com box, né? A gente tinha um EVS, já fazia volume. E, na verdade, o que eu via no box lá, no Dani da Gabi, que é uma máquina de ter gente pra gente apresentar a pasta, né? Porque todo dia aparece gente nova pra gente vender produto, apresentar a pasta, fazer as avaliações que a gente já faz. Então, a gente foi para lá, eu fui para lá conhecer o projeto, a gente tinha alguns boxes abrindo abaixo também. No início eu não queria abrir, porque eu achava que dava muito trabalho e tal. Mas os boxes abaixo começou a crescer, né? Abriu 1, 2, 3, a gente já tá com acho que 7 boxes em Marília, né? E aí eu falei, no terceiro eu falei, eu já vou ter que abrir um também, porque eu tenho que dar exemplo pros caras, né? E aí foi quando a gente foi para Indaiatuba, pegar tudo com o Daniel, agradeço muito o Daniel e a Gabi aí, são muito parceiros, nos ajudam em tudo, né, desse negócio de boxe, que eu não entendia nada, nunca tive academia na minha vida, e a gente abriu. No terceiro mês a gente já bateu mais de 100 alunos, né, agora a gente está com 100, a gente mantém uma média desde o terceiro mês de acima de 100 alunos, então paga todos os custos fixos, né, com 80 alunos a gente já paga custo fixo, e vem muita gente nova, então a gente começou a fazer clientes novos, resultados impactantes, né, como o Dani e a Gabi já falou. E o cliente com resultado dentro de um STS, o cara enxerga um negócio muito fácil, né? Ele começa a trazer gente para a gente avaliar e é o trabalho que a gente já faz na Herbalife, né? A grande diferença é que tem muita matéria-prima, né? E do público que a gente busca, é um público sedentário que quer perder peso e aí a gente apresenta a pasta, faz a venda, acompanha e a gente aumentou bastante o recrutamento, né? De janeiro para cá a gente fez 3 supervisores de primeira linha e, se eu não me engano, foi 9 ou 10 primeiras linhas de 1.000 pontos, Rô. E é isso, aumentou o recrutamento, que é o que faltava pra gente, né? A gente sempre vendeu bem, a gente fazia 5.000 pontos, mas a gente não estava fazendo esse trabalho de recrutamento e duplicação do negócio. Show de bola. Doug, te fazer uma pergunta para você, que a Elaine pediu para passar para você e para a Gabi e para o Daniel. Então, vou fazer a pergunta para os dois. O Dani escreveu aqui que só ontem foi mais de 5 mil reais em vendas, né? Então, olha só, com box se dá para ficar animado. Tem gente que fica animado vender 5 mil no mês, né? Imagina vender 5 mil no dia, né? Muito bom. Então, você tem um aquário, tem lá 100, 150, 200 alunos para você trabalhar todos os dias e fidelizar essa clientela. O Dani e a Gabi, eu sei que hoje tem aproximadamente 260 clientes, me corrija se eu estiver errado. A pergunta da Elaine foi, como que você fez a divulgação, publicidade, no caso, para passar de 140 alunos no primeiro mês? E Doug, no caso, você falou que passou de 100 alunos em 90 dias, foi isso, Doug? Isso, Rô. Então, responde você primeiro, como que você fez para divulgar tudo mais, como é que foi o trabalho? O meu foi bastante rede social, né? Mensagem para quem eu já conhecia, para as pessoas que eu conhecia de Marília e as pessoas da minha rede social, né? Que eu sempre mantinha contato, né? Para vender Herbalife, para levar para o EVS. Eu convidei para o box, né? Fiz uma promoção com desconto, né? Inicial, os primeiros 50 que pagassem ia pagar com o valor especial daquele mês, né? Na verdade, eu peguei o valor 3 vezes na semana, o cara que pagava 2 ganhava 3, o cara que pagava 3 ganhava 5 vezes. E aí a gente abriu já com 50 pessoas pagas no primeiro mês. E a gente investiu também em cobriu o teu custo no primeiro mês, já pagou todo o teu custo. Isso, praticamente. Primeiro mês deu, acho que 80 alunos. Nossa, show de bola. Muito legal.
E uma coisa que eu quero perguntar também para os dois, que é uma coisa que eu acho legal no box. Você, para trazer pessoas, você dá de presente para o cara uma aula experimental ou alguma coisa assim, uma coisa que você consegue atrair para pessoas novas para depois você herbalizar. Como que vocês fazem isso? Isso, todo mundo ganha uma aula experimental, né? E vem muita gente da fachada também, né? Com certeza. Coloquei uma fachada com treino para derreter gordura, propaganda no Facebook, Instagram, impulsionamento, tudo. Propaganda que a gente já faz da Herbalife, né? Que a gente costuma já postar e tudo mais, é a mesma que a gente usa para o box. Show de bola. Dani, Gabi, por favor, pode falar. Peraí, tio. Aí, liberou? Liberei, então pode falar. Ó, com relação a trazer alunos, o que acontece? Quem que traz alunos para nós? Bem realista para vocês. Quem traz alunos para nós é o próprio CrossFit. Por quê? A propaganda está massiva deles e todo mundo quer fazer essa modalidade, mas às vezes não faz, às vezes não, na maioria das vezes não faz, por quê? Por causa do alto custo. Então, o custo da nossa modalidade, o custo da nossa mensalidade já é atrativo, então faz com que a pessoa venha na hora para nos conhecer. O ponto não é trazer, o ponto é reter. Qual é a forma que a gente tem de reter esses clientes? Tendo uma aula extremamente de qualidade, e é o que eu falei no grupo hoje, no grupo de anfitriões. O box tem que ser vivo. O que é estar vivo? Ele tem que ser um box que está se renovando, se reciclando, melhorando, ampliando, acertando. É isso que mantém os alunos focados e querendo. Por que o nosso box nunca cai de 200 alunos? Porque a gente tem uma aula acima da média. O pessoal de Marília hoje, esse final de semana, teve a oportunidade de ver como que a gente trabalha, com empolgação, com motivação. Então, o constante. Então, acho que o ponto não é nem como que a gente traz pessoas. A gente vai trazer pessoas pela pré-cadastro, pelo Facebook, pelo Insta, pelo indicações, postagens, todas as formas que todo mundo sabe trabalhar. Mas o mais importante hoje está na retenção. Legal. Ô Dani, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois para a gente fechar aqui. Hoje, já há um bom tempo, vocês têm mais de 200 alunos, não é? Já há bastante tempo. Bastante. Hoje o faturamento de vocês de box é mais de 15, 20 mil reais mês de faturamento? Líquido, sim. Mais de 20. 20 mil de faturamento. Pagando tudo, o box dá uns 10 mil? Aí dá 16, 15, 16. O box? Pagando tudo, só box. E daí tem mais vendas, espaço, etc, etc. Sim. Legal. Obrigado, Dani. Obrigado, Gabi. Obrigado por sempre estarem abertos, solícitos, nos ajudando. Obrigado, Doug. Todos vocês que falaram aqui. Eu vou agora só fazer as promoções dos próximos e falar do nosso próximo Zoom, mas de coração, brigadão mesmo, tá? Pelo tempo de vocês e por estarem aqui abrilhantando o nosso Zoom, passando um pouco da experiência de vocês para todos nós. Muito obrigado.